Paz do Senhor, amados, queridos alunos, vamos dar continuidade à nossa aula da matéria Doutrinas de Cristo. Nós estamos estudando os ensinos que constam ali da carta de Hebreus, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nós começamos falando sobre o fundamento, sobre a igreja, né? E fizemos uma analogia, apenas recordando uma analogia entre um edifício físico e um edifício espiritual. Nós colocamos ali que o fundamento, nós vimos através de textos bíblicos, que o fundamento, a rocha, é Jesus Cristo, sobre a qual nós devemos construir o nosso edifício espiritual, a nossa igreja. Tudo tem que estar firmado sobre a rocha. Nós vimos que um edifício físico aí, ele tem que ter as colunas dele tem que estar ali nesse fundamento, no alicerce, porque senão, viu uma chuva, viu um vento, vai desmoronar. Assim também nós vimos no edifício espiritual, que se nós não estabelecermos a igreja sobre o fundamento, sobre Jesus Cristo, isso vai desmoronar. Jesus tem que ser a pedra angular, a pedra principal. Sobre Jesus, nós entendemos isso. Nós entendemos que lá na carta de Pedro também, Pedro nos compara com pedras vivas, e a igreja é formada por pedras vivas, ou seja, a igreja é formada por pessoas. Aí nós começamos a construir nosso edifício espiritual, nós começamos o nosso primeiro andar, nós falamos do senhorio de Jesus Cristo. Jesus tem que ser o Senhor de nossas vidas, ele tem que ser a autoridade suprema sobre nós, ele é o Senhor, nós temos que confessar Jesus como Senhor das nossas vidas, não é isso? Aí depois nós fomos construir, nós fomos para o segundo andar do nosso edifício espiritual, que nós falamos do arrependimento das obras mortas. Nós vimos que o arrependimento é uma metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de direção, é sair do caminho do mundo e ir para o caminho que é Jesus Cristo, né? Nós falamos que Jesus Cristo é o caminho, ele diz, né? Em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando a gente muda de caminho de vida, nós entramos no caminho de Jesus. Nós vimos os frutos de arrependimento, nós vimos o que é uma obra morta, que é uma obra feita, para trazer louvores, glória para nós, e tudo que nós temos que fazer é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Não é isso? Nós vimos o fruto do arrependimento. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, isso nos traz uma mudança, traz vida para nós, traz alegria. Agora, quando nós temos o remorso, nós citamos até o texto de Judas ali, quando ele teve remorso. Quando tem esse remorso, tem consciência que fez uma coisa errada, mas não muda de direção, isso gera morte. Nós vimos isso. E nós falamos também do terceiro andar do nosso edifício. Nós construímos o terceiro andar, que é a fé em Deus. Porque tem outros tipos de fé aí. Tem pessoas que têm fé em tanta coisa. Meu Deus, né? Lá na Índia tem milhares de coisas, de animais que as pessoas colocam fé, depositam fé nisso. Nós não. Nós temos fé em Deus. Nós falamos disso. Depois nós fomos para o quarto andar do nosso edifício. Um edifício esse andar é bastante complexo, né? Cheio de compartimentos, 6 compartimentos, né? Nós falamos dos batismos, o ensino dos batismos, a doutrina sobre batismo. Nós falamos do batismo de João, o batismo do arrependimento. Nós falamos do batismo do corpo, ou seja, batismo na igreja, no corpo de Cristo. Nós falamos do batismo nas águas, que é o batismo cristão. Nós falamos do batismo no Espírito Santo. Nós vimos que nós podemos ser batizados no Espírito Santo mesmo antes de ser batizado nas águas. Claro que depois vai para as águas. Nós vimos também o batismo no Espírito Santo, que
Tem pessoas que dizem que a pessoa é batizada no Espírito Santo quando ela fala em línguas. Nem sempre. Tem pessoas que falam, são batizadas no Espírito Santo e ainda não falam em línguas. A palavra de Deus diz que em Eclesiastes capítulo 3, que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo. As pessoas vão falar em línguas, mas não é uma obrigatoriedade. Mas ela vai falar em línguas. Mas não é um sinal. Se a pessoa não falar em línguas, não é um sinal que ela não é batizada no Espírito Santo. Nós falamos disso. Nós falamos dos outros dois batismos também, o batismo no fogo e o batismo no sofrimento. São batismos que moldam o nosso caráter, que queimam tudo aquilo de errado que tem em nós, obras mortas, pecados. Nós vimos isso. E nesta aula nós vamos falar da doutrina da imposição das mãos. Sabe? É muito importante, tudo é importante, mas eu gostaria que você prestasse muitíssima atenção, que existe dentro da igreja muita dúvida e às vezes algumas heresias, ou seja, distorção da palavra de Deus a respeito de imposição de mãos. Lembrando que os nossos são síntese, são panorâmicas, nós não estamos nos aprofundando. Com o passar do tempo, aí no curso, você vai ter matérias mais específicas a respeito de algumas coisas, e aí vai se aprofundar um pouco mais. Mas também a aula, apesar de ser uma síntese, vai te trazer uma bagagem espiritual e te preparar. Esse é o propósito dessa matéria. Trazer um amadurecimento espiritual para todos nós. Tá certo? Você está aprendendo e eu também estou aprendendo. Nós estamos amadurecendo em Cristo. Então nós vamos amadurecer e crescer, poder ir tomando leitinho, tomando papinha. Lembra daquela aula primeira nossa lá? E até nós começarmos a nos alimentar do alimento espiritual mais sólido, de palavras mais reveladoras, que tenham mais revelação. O Espírito Santo vai nos dando mais, quanto mais a gente busca e pratica a palavra, o Espírito vai nos abastecendo de conhecimento. Tá bom, queridos? Então, pegue aí a tua Bíblia Sagrada, pegue a tua apostila, pegue o teu caderno de anotação, tua caneta, teu marca-texto e vamos iniciar. O teu squeeze, tua canequinha de água, né? Porque ninguém é de ferro, seca a boca, né? E vamos orar para a gente começar mais uma aula. Vamos orar juntos? Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo, Papai, Santo Espírito, que o Senhor nos dê revelação da Tua Santa Palavra. Pai, que nós possamos crescer no entendimento, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor possa revelar, que o Senhor possa, Senhor, mais uma vez, me usar como canal de revelações, Senhor, para o nosso amado irmão, para a nossa amada irmã, que está aí comprometido em estudar e meditar na Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe e nos proteja. Amém, queridos? Vamos dar início, então. Na tua apostila aí diz aí, eu não sei qual é a página que está, no item 5, unidade 4. Vamos iniciar a doutrina da imposição das mãos. O escritor da carta de Hebreus, texto que nós já lemos, ele coloca entre os princípios elementares da doutrina de Cristo, ali no texto de Hebreus 6, de 1 a 3, a imposição das mãos, devido à sua extrema tamanha importância. É muitíssimo importante conhecermos sobre a doutrina, sobre os ensinos da imposição das mãos. Mas o que seria isso, afinal? A imposição das mãos é o ato, a ação de colocar as mãos sobre alguém ou alguma coisa com a intenção de transferir algo. Transferir algo espiritual, uma verdade espiritual, um poder diferenciado. Nós podemos dizer também, não é dessa matéria, mas há gestos físicos que têm grandes significados espirituais.
Quando nos curvamos, nos prostramos, por exemplo, quando nos ajoelhamos, quando nós batemos palmas, quando nós erguemos as nossas mãos e tantas outras coisas mais. Isso significa algo e tem poder espiritual, tá bom? Por isso a palavra fala para não fazermos, ou seja, nos prostrarmos diante de ídolos. Isso seria e é uma infidelidade para com o nosso Deus. É nesse sentido que a imposição das mãos se torna uma prática poderosíssima. Segundo o ensino bíblico, as mãos representam, olha só, as mãos, elas representam a extensão da própria pessoa. Olha aqui as mãos, o braço, o nosso corpo é uma extensão do nosso corpo, é uma extensão da pessoa. Então, quando nós colocamos as mãos, nós estamos estendendo algo sobre alguém e tem o poder, marca isso, tem o poder de transferência de algo. Ou uma impartição, é dotar alguém, conferir algo, alguma coisa para alguém quando nós impomos as mãos sobre uma pessoa. Isso quer dizer que quando alguém impõe as mãos com um objetivo espiritual, está de fato lhe transferindo algo, lhe transferindo alguma coisa. Por isso é preciso o quê? Muita fé. A fé na imposição de mãos é algo essencial. O zelo, o temor, o entendimento sobre isso, sobre imposição de mãos. Então, se a pessoa não sabe o que é uma imposição de mãos, o significado de uma imposição de mãos, o que pode acarretar uma imposição de mãos, tanto você pondo as mãos, ou quando você alguém está impondo as mãos sobre você, pelo amor de Deus, cuidado com isso. Nós temos que ter conhecimento sobre isso, nós temos que entender sobre essa situação da imposição das mãos. Por isso eu peço, redobre a tua observação sobre essa aula. Vemos que Deus operou pela imposição das mãos. Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Nós vamos no livro de Gênesis, capítulo 1. Por exemplo, assim, Deus diz no versículo 3 de Gênesis 1. Disse Deus, haja luz e houve luz. No 6. E disse Deus, haja firmamento. Disse Deus, ajuntem-se as águas. Disse Deus, haja luzeiro. Gente, Deus falava e as coisas aconteciam. Sabe, a palavra tem muito poder. Não é isso? Mas, olha só, com o ser humano foi bem diferente. O Senhor criou com as suas próprias mãos. Olha o que diz o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Olha só, Deus pegou o pó da terra, ele pegou com as mãos dele o pó da terra e moldou, fez o homem, fez eu e fez você. Através do pó da terra, ele nos pegou com as mãos, ele pôs as mãos sobre nós. Então nós podemos entender que esta é a primeira imposição de mãos da Bíblia Sagrada. Nós podemos afirmar isso. É uma primeira imposição de mãos. Ou seja, a imposição de mãos é tão poderosa que criou eu e você. Você consegue entender isso? A Bíblia faz referência à destra do Senhor. Presta atenção, mais adiante você vai entender. Eu não vou ler os textos, depois você lê. Leia todos os textos. A destra do Senhor operando proezas. Sabe? Quando Deus vai separar bodes de ovelhas, nós já lemos esse texto lá de Mateus 25, ele coloca as ovelhas à sua direita, à sua destra, e coloca os bodes à sua esquerda. Nós temos muitas coisas a respeito disso. Por muitas vezes nós vemos que a mão do Senhor veio sobre alguém, sobre algo. Depois você lê esses textos, eu vou ler só Ezequiel capítulo 3, versículo 22, que diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim. Ezequiel está falando. E ele me disse, levanta-te e sai para o vale,
onde falarei contigo. Olha só. Cada vez que isso acontecia, alguma experiência espiritual era desencadeada. Todas as vezes que a mão do Senhor estava ali. Né? Quando a Bíblia Sagrada diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas para nos abençoar. Lembra desse texto? Então, a mão tem muito poder. Indo em frente. Jesus operou pela imposição das mãos. Jesus trouxe consigo os sinais do reino de Deus. Mateus 11, 4 e 5 diz assim, esse texto sagrado. E Jesus, respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João. Esse João é o João Batista. O que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha só, olha só. Esses milagres, Jesus estava fazendo milagres ali. Quase sempre foram operados através da imposição das mãos. Algumas vezes, Deus não precisou impor as mãos para que o milagre acontecesse. Nós vamos ver isso, tá bom? Vamos ler um texto. Lucas, desses textos que estão aí, ó, Marcos, vamos ler Lucas 4,40. Diz assim, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos, de diferentes moléstias, ou seja, de diferentes doenças, enfermidades, luz traziam para Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Olha só que bênção. Além de estar abençoando pessoas, Jesus estava formando discípulos ali. Cada administração de milagre, de cura, era uma aula prática de como operar o poder de Deus. Por isso, depois os apóstolos continuaram praticando e ensinando a respeito da imposição de mãos. Nós vemos textos onde os discípulos usaram esses ensinos de Jesus. Lembra daquele coxo que estava à porta formosa? E os discípulos de Jesus chegaram e o coxo foi pedir uma esmola ali e eles falaram, né? Não temos ouro nem prata, mas o que temos te damos. Lembra? Foi um dos textos. Sabe outra coisa de imposição de mãos que nós vemos? Quando aquela mulher do fluxo de sangue, ela veio e tocou em Jesus. Nós vemos que quando toca, se recebe algo também. Mas foi uma imposição de mãos. Ela foi curada. Não deixa de ser uma imposição de mãos. Entende isso? Prosseguindo. Imposição de mãos, na verdade, é um princípio espiritual. É um princípio espiritual. Nós temos que entender isso. Essa verdade é tão forte que Satanás procura imitá-la para o implemento do mal. Nos terreiros, nos rituais de feitiçaria e mesmo nas práticas de nova era, há uma ênfase forte nesse assunto. Como sempre, os demônios tomam as verdades de Deus e as distorcem com o fim de enganar e prejudicar pessoas. Perdão. Eu tive experiências que antes de ser convertido, eu tive num centro espírita. E ali vinha as pessoas e punham as mãos sobre a gente, benzia, sei lá, uns negócios estranhos. Sabe, é tudo coisa demoníaca. Talvez você conheça, você tenha experiência a respeito disso. Por isso nós não podemos permitir que servos do diabo, pessoas mal intencionadas, pessoas que nós não conhecemos, coloquem as mãos sobre nós. Se isso acontecer algum dia, devemos quebrar toda a maldição que possa ter sido lançada. Pois até mesmo o pecado se transfere por imposição de mãos. Por isso nós temos que tomar cuidado. Se nós estamos bem para impor as nossas mãos sobre alguém, ou aquela pessoa que vem impor as mãos dela sobre nós,
Ela está bem? Você conhece essa pessoa? Claro, não é para causar polêmica dentro da igreja. Sabe, você chega numa igreja e um pastor que talvez você não conheça vem pôr as mãos sobre a sua cabeça, você pega na mão dele, tira a mão dele, vai causar escândalo. Não, querido. Deixa essa pessoa que está impondo as mãos sobre a tua cabeça impor. E lá dentro você ora em espírito e fala: Senhor, tudo aquilo que não é do Senhor, tudo que, Senhor, que não é bom, eu não recebo em nome de Jesus. Tá bom? Não precisa fazer escândalo na igreja. Depois você ora mais especificamente, se você souber que aquela pessoa não está bem, que aquela pessoa está em pecado. Tá bom? Não é para causar polêmica. Nós estamos aqui para ensinar, mas não para causar problema dentro da igreja. Vai chegar lá na igreja, tem um líder, vem colocar as mãos na sua cabeça. Não deixa pôr as mãos, que eu não te conheço, não sei da tua vida. Misericórdia, tá bom? Mas lendo esse texto aí de... Vamos ler um texto aí de Levítico 4, 22 e 24. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou se não fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto. Perante o Senhor, essa é a oferta pelo pecado. Está dizendo esse texto. Quando alguma pessoa pecar, lá no Velho Testamento, trazia-se um bode sem defeito, e aquela pessoa impunha-se as mãos sobre esse bode, cortava o pescoço dele, aquele sangue era oferecido em holocausto ao Senhor em favor da bênção de perdão desse pecado. Tá bom? Hoje já não se faz mais isso, não é verdade? Depois você lê o outro texto aí de Levítico 16, 20 e 22, tá bom? Outra coisa muito importante através da imposição de mãos é a transferindo bênção. Esse é o sentido mais básico, é o uso da imposição das mãos, seja de uma forma geral ou específica, praticada desde o Antigo Testamento. Vamos ler Mateus 9, 22, diz assim: depois Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou. Sabe quando ali a gente vai orar por alguém e o pastor, o líder pede: erga as tuas mãos, vamos abençoar alguém? Ali você está erguendo as tuas mãos com a intenção de abençoar, tá bom? Então as mãos também servem nesse sentido. Geralmente é operado em conjunto com a verbalização do seu propósito, ou seja, ergue as mãos e ora por uma pessoa, tá bom? Às vezes não precisa ter o toque físico, apenas nós vamos ver isso mais adiante, tá bom? Vamos ver esse texto de Gênesis 48, de 11 a 20. Jesus é muito importante. Depois a gente vê isso das crianças. Muito importante. Vamos ler juntos esse texto de Gênesis 48. Presta atenção aqui. Existe muita polêmica na igreja a respeito disso. Presta atenção. Jacó abençoa José e os filhos deste. Então disse Israel a José. Israel é Jacó, lembra-se? Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, de Jacó, e a Manassés à sua esquerda, à direita de Israel. Ou seja, colocou o primogênito à direita do pai, de Jacó, para que ele fosse abençoado com a bênção da primogenitura. Presta atenção até aí, tá bom? Manassés à esquerda e à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel, ou seja, Jacó, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim. Olha, Efraim estava à esquerda de Jacó. Ele pegou a mão direita e pôs sobre Efraim. E a esquerda ele pôs sobre Manassés. Ele cruzou os braços aqui. Presta atenção no que está acontecendo aqui. Que era o mais novo. E a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés. Cruzando assim as mãos.
não obstante ser Manassés o primogênito. Lembra, Manassés era o primogênito. A mão direita devia estar sobre a cabeça de Manassés, mas Israel, Jacó, pôs a mão direita sobre Efraim, que era o mais novo. Presta atenção. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes, seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Presta atenção agora. Vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, que era o mais novo, foi-lhe isto desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Lembra? Cruzou aqui. Aí vem José e tenta tirar as mãos de Israel. Presta atenção. De Jacó. Mudar as mãos. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu o sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante de Manassés. Entendeu? Muitos textos bíblicos, para explicar aqui agora para você, muitos textos bíblicos vemos que os patriarcas usavam a mão direita para poder abençoar. Professor, mas eu fui abençoado com a imposição da mão esquerda. Não tem problema algum. Mas eu quero te dizer que a mão direita, eu uso a mão direita. Tá bom? Mas não é uma doutrina. É apenas um fato que eu estou levantando. Você pode ver, os patriarcas abençoavam com a mão direita, com a destra. Lembra lá da destra? Nós falamos ali para você guardar? A destra. Então foi essa, sabe? Então Jacó abençoou o mais novo com a sua mão direita. Ele deu a bênção da primogenitura para o filho mais novo, ou seja, para Efraim, ao contrário de que Manassés. Tá bom? É soberania de Deus. Então, relembrando, a mão direita, você pode ver os patriarcas, eles abençoavam com a mão direita, tá bom? Mas pode ser abençoado com a mão esquerda. Não estou falando aqui, se abençoar com a mão esquerda está errado. Não tem nada disso, tá bom? Continuando. Jesus o fazia para abençoar crianças. Nós vemos isso também, tá bom? Jesus deixava vir as crianças e impunha as mãos sobre eles para poder abençoar. Depois você lê esse texto de Marcos aí, de Marcos capítulo 13, capítulo 10, perdão, de 13 a 16. Tudo bem? A imposição das mãos era usada também para curar enfermos. Outro objetivo da imposição é a cura dos enfermos, pelo poder de Deus. Jesus o fez, os apóstolos também fizeram. E todos os que creem devem impor as mãos e liberar cura. Lembra lá do texto de Marcos? Marcos, vamos ler novamente aqui. Marcos 16, 17. Vamos ver aqui. Marcos 16 e 17. Lembra? Vou ler do 15 em diante. E Jesus disse: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, nós já falamos disso, será salvo. É uma condicional para ser salvo, né? Não quer dizer que ele está batizado, não é isso? E quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais
hão de acompanhar aqueles que creem. E em meu nome, o nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal nenhum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Lembra desse texto? Lembra desse texto? Então, se você impor as mãos sobre o enfermo, declarar a cura sobre ele, e foi isso vontade de Deus, ele vai ser curado. Depois você lê lá em Tiago 5, 14 e 15 também, ali diz um termo, o termo diz orem sobre eles, dá a entender, orem sobre eles, imponham sobre eles as suas mãos, dá a entender de imposição de mãos, dá para entender isso. Neste caso também, é um conjunto, também nós vemos nesse texto, é um conjunto com a unção de óleo. Depois a gente fala sobre isso, tá bom? Não é o objetivo aqui, o objetivo nosso aqui agora é falar da imposição das mãos. Tudo bem? Então, para curar enfermos também é usada a imposição de mãos. Para liberar sinais e prodígios, ou seja, milagres. Jesus ressuscitou mortos tocando em seus corpos, ainda que isso contrariava a lei e o cerimonial dos judeus. Tá? Depois você lê esses textos aí, né, quando a viúva de Naim, da cidade de Naim, ela estava vindo e ali na urna estava ali o filho dela, né, e o Senhor Jesus chegou e tocou na urna fúnebre e o menino foi ressuscitado. Uma imposição de mãos. Tá? Liberou ali um milagre e ressuscitou aquele menino. Tá bom? Nós vemos aí em Atos 5,12 o que aconteceu também. Em Atos 5,12, vamos ver aqui, leu o Atos 5,12 diz assim, ó, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Olha só. O que também ocorreu no ministério de Moisés. Nós vemos Êxodo capítulo 7. Êxodo 7. Vamos ver esse texto aqui. Êxodo 7, versículos 19 e 20, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão, toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas. Olha só. Do Egito, sobre os seus rios e sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haja sangue em toda a terra, tanto nos vasos de madeira como na pedra. Olha só. Moisés pegou o bordão dele. O bordão era a continuação da mão dele. Era uma imposição de mãos. As águas se tornaram em sangue. Tá bom? Portanto, a imposição das mãos é um canal para a operação de grandes milagres. Tem muitos outros textos também, mas que você possa entender nisso que nós falamos aqui nesta aula. Prosseguindo. Para ministrar o batismo do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo pode acontecer espontaneamente como em Pentecostes. Nós falamos lá. Ninguém pôs as mãos sobre ninguém ali e o Espírito Santo desceu e eles foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas e sem intervenção humana, não é verdade? Foi algo sobrenatural. Havia uma promessa ali. Né? Lembra que Jesus falou? Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Esse poder foi o batismo. Quando a pessoa é batizada no Espírito Santo, ela é revestida de poder. Algo sobrenatural acontece, tá bom? Mas na maioria das vezes acontecerá através da ministração, através da imposição das mãos. Tá bom? Através da imposição das mãos. Vamos ler um texto desse aí, Atos capítulo 8. Vamos abrir aqui. Atos capítulo 8. Vamos ver esse texto. Atos 8, 17 a 19. Atos 8, 17 a 19. Diz assim o texto sagrado. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo,
ofereceu-lhes dinheiro. Aí já entra em outro, tá? Mas o importante aqui para nós aqui agora, lembra, eles impunham as mãos e aquelas pessoas recebiam o Espírito Santo, tá bom? 9:17, Atos 9:17, está logo aqui pertinho. Vamos ver aqui. 9:17. Então, olha aqui. Então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, lembra de Paulo? Isso aqui é Paulo. Paulo foi batizado. O Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho de onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Paulo foi batizado no Espírito Santo ali. Foi batizado no Espírito Santo ali. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Aí prosseguiu os outros batismos que você já conhece, tá bom? O 19:6, vamos ler também, está pertinho aqui. Vamos ler todos esses textos aí. O 19:6 diz assim, quando Paulo estava em Éfeso: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E eram todos 12 homens. Entendeu? Então, a imposição de mãos também traz o batismo do Espírito Santo. Tá bom? Aí sobre o batismo do Espírito Santo nós já falamos o que tem que ser feito para poder receber esse batismo. Também a imposição das mãos serve para transmitir dons. Presta atenção. A imposição das mãos é um meio pelo qual se pode transmitir dons espirituais. Se pode transmitir dons espirituais e capacitações ministeriais. Olha esses textos aí. Vamos ver esses textos. 1 Timóteo 4,14. Vamos ler aqui. 1 Timóteo 4,14. Vou achar aqui. 1 Timóteo 4,14. Olha só que diz esse texto. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Posição de mãos traz uma capacitação ministerial. Quando você, não sei se você já foi consagrado como um líder, como um diácono, como um presbítero, um pastor, não sei, quando lhe impuseram as mãos, foi uma capacitação espiritual que colocaram sobre você, sobre um líder de célula, um líder de ministério. Nós temos que impor as mãos para trazer uma capacitação, um poder sobre essa pessoa. Olha 2 Timóteo, está aqui pertinho também, 2 Timóteo 1,6, o que diz o texto. Olha, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Olha só, a pessoa estava parada. Reavive os dons que há em ti. Você foi já uma pessoa consagrada, já impuseram as mãos sobre você, você está fazendo parado. Tem que agir. Tá bom? Assim foi com Josué. Deuteronômio 34:9. Olha o que diz o texto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Olha só, gente. A imposição de mãos traz dons espirituais para nós. É óbvio que isso precisa ser feito debaixo de revelação. Pois quem distribui os dons, olha, isso tem que ficar claro. Quem distribui os dons espirituais é o Espírito Santo, conforme lhe apraz. Vamos ler esse texto aí de 1 Coríntios capítulo 12. Eu diria que você abrisse a Bíblia comigo aí, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12. Você vai ter uma matéria no segundo ano que vai falar sobre dons espirituais. Lá você vai aprender muito mais. Mas eu vou te dar uma dosinha aqui agora, tá bom? 12:11 diz assim. Mas um só e o mesmo Espírito
realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Está falando aqui dos dons, tá bom? Está falando dos dons espirituais, da manifestação, o Espírito Santo, aqui porque o Espírito Santo dá, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro o Espírito dá a palavra de conhecimento, a outro dá a fé, a outro no mesmo Espírito o dom de curar, operações de milagres. Eu vou falar alguma coisa para você aqui, tá? 1 Coríntios capítulo 12, do 7 ao 10, ele diz que o dom é uma capacitação sobrenatural concedida a um indivíduo, uma pessoa, pelo Espírito Santo. Tá? Cada dom é uma manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo concede os dons a quem ele quer e conforme a ocasião requer, a partir do ponto de vista divino, de Deus, não é o homem que decide isso, tá bom? São 3 tipos de dons, tá? Dons de revelação, dons de palavra, ou seja, de fala, diferente de pregação, e dons, dons da palavra e dons espirituais. Perdoe, misturei um pouco aqui, mas os dons de revelação são 3, que é a palavra de sabedoria, ou seja, algo que vai acontecer, o Espírito te revela. Ele pode te dar palavra de conhecimento. O que é isso? Algo que está acontecendo ou que aconteceu. O Espírito Santo também te dá o discernimento, ele pode te dar o discernimento de espírito, ou seja, ver algo no mundo espiritual, ele vai te capacitar de ver algo no mundo espiritual. Esse dom vai e vem. É conforme ele quer, naquele momento ele te dá esse dom. Mas tem pessoas que são usadas mais em alguns dons, tá bom? Dons de poder, ou seja, de operar alguma coisa. O dom de fé é uma fé especial, é diferente dessa fé, desse dom de fé que nós recebemos. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador. É uma capacitação sobrenatural. Lá em dons vai ser falado isso para vocês. Um dom de poder de operação de milagres. É uma permissão divina de uma manifestação sobrenatural. O dom de curar, uma cura sobrenatural. O dom de palavra, que é diferente da pregação, o dom de falar. É uma profecia, um dom de profecia. Não é o ministério de profeta, aquele dom que é dado ali pelo Senhor Jesus, que é o dom ministerial de profeta. Tá bom? Que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Aqui é o dom de profecia. É uma inspiração súbita. De repente acontece, não passa pela tua mente e sai algo pela tua boca. É o Espírito Santo te usando. Esse é um dom de profecia. Diferente do dom ministerial de profeta. Tá bom? A variedade de línguas. Falar sobrenatural em uma língua estrangeira. Tá bom? Não é o falar em línguas. Ele vai te capacitar de falar algo. Por exemplo, você não fala alemão. De repente você está num culto, você começa a falar ali, você está falando em alemão, tem uma pessoa ali que é alemão, ela vai ouvir você falando, né? E vai entender tudo isso, porque essa palavra talvez seja direcionada para ela. Então é algo sobrenatural, tá bom? E também o dom de interpretação de línguas. É o dom de transmitir, de interpretar a língua, tá bom? Então são esses os dons espirituais que nós falamos aí agora, tá bom? Portanto, nós devemos ministrar somente segundo a vontade do Espírito Santo, tá bom? Ele vem de repente ali com aquele dom de cura, tem uma pessoa na igreja que você, talvez não, você nem sabe que aquela pessoa tem uma enfermidade e o Espírito Santo te mostra algo naquela pessoa, um braço, uma perna, alguma coisa, e você vai através daquela pessoa e o Espírito Santo te usa e você vem ali e impõe as tuas mãos sobre aquela pessoa e cura aquela pessoa. Você nem sabia que ela tinha aquele problema. Tá? Então, a imposição de mãos também é para receber
e distribuir dons espirituais. Tá bom? Não sei se você se confundiu um pouco, mas você vai estudar isso numa matéria de dons ali no segundo ano. Tá bom? Mas só lembrando, a imposição de mãos é o meio pelo qual se pode transmitir dons e capacitações ministeriais. Tudo bem? Olha essa parte aqui. Delegando autoridade e separando ministérios. Outro aspecto importante da imposição das mãos, é a ordenação de ministros, ordenação de obreiros para a obra de Deus. Este é talvez o sentido mais comprometedor, pois através da imposição de mãos, pessoas recebem autoridade e, se não estiverem prontas, preparadas para isso, causarão prejuízo no reino de Deus, bem como para elas próprias e para suas próprias famílias. Por isso é muito importante, quando, porventura, algum líder, algum pastor vier e falar contigo, te chamar no separado, eu estou vendo isso, eu estou pensando em te consagrar isso, aquilo, ele tem que orar para receber, para ver se é verdadeiramente direção de Deus. E você também tem que orar junto com a tua família, porque Amós 3:3, se eu não me engano, tem que haver uma concordância. Tem que haver uma concordância. Se não houver uma concordância, vai trazer peso para a pessoa, vai trazer problemas, tanto para o reino, ou seja, para a igreja, para o corpo, para aquele ministério, como para aquela pessoa que está sendo consagrada e para aquela família. A pessoa tem que estar preparada. Ser consagrado, ser ordenado, não é brincadeira não. Tá bom? Vemos os diáconos sendo ordenados dessa maneira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 6. Olha só, vamos ver esse texto. Através da imposição de mãos. Atos 6, de 1 a 6. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarreguemos deste serviço. E quanto a nós, nos congregaremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, o prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Olha só, gente, tem que orar, tem que jejuar, tem que pedir direção de Deus. Aí depois, sim, diante da congregação, depois de ser um obreiro aprovado, ser aprovado pela igreja, ser aprovado por Deus, sabe, estar de acordo, sabe, ali a família, a pessoa que vai ser consagrada, a igreja, tudo, aí se impõe as mãos sobre essa pessoa, tá bom? Então, antes de consagrar alguém, um obreiro tem que ser aprovado. Deve-se orar, jejuar, pedir direção do Espírito Santo, pois quem separa o obreiro para a sua obra é o Senhor, pois ele não atua sem propósito. Perdão. Deus vai separar a pessoa com um propósito. É importante notar que isso sempre é feito por autoridades constituídas por Deus e não pelos crentes em geral. Seria esse texto de Tito, capítulo 1 aí, vamos ler esse título, Tito 1:5. Tito 1:5. Olha o que diz o texto. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses
presbíteros conforme te prescrevi, tá? Alguém que seja irrepreensível e tal, aí vem uma série de coisinhas aí, de requisitos para uma pessoa que vai ser separada. Não é o motivo da nossa matéria, por isso não vamos entrar nisso. Mas você vê, quem consagra é uma autoridade superior. É uma autoridade superior, aí é colocado diante da comunidade e esse obreiro tem que ser provado antes. Provado, colocar ele para trabalhar antes, para ver se é aquilo mesmo, tá bom? Aí depois que ele foi aprovado, continua orando, continua jejuando, pedindo para o Senhor, aí você consagra, tá bom? Cuidado com a imposição das mãos. Como já vimos, há um tremendo poder quando, em fé, colocamos as nossas mãos sobre alguém. São necessários alguns cuidados no exercício dessa prática. Em primeiro lugar, não devemos permitir que pessoas de caráter e fé duvidosa nos toquem, com a intenção de ministrar sobre nós. Lembra? É claro, lembra daquilo lá? Não vai pegar a mão da pessoa e tirar a mão da pessoa da sua cabeça. Ora em espírito ali e não recebe naquele momento. Não precisa causar aquele alarde, confusão dentro da igreja, tá bom? Em segundo lugar, nós mesmos devemos cuidar para que não haja brechas de pecado ou falta de fé em nossas vidas, especialmente quando vamos ministrar sobre pessoas oprimidas e endemoniadas. Queridos, nós como líderes, você não está bem? Não impõe as tuas mãos sobre pessoas. Se conserta primeiro. Principalmente sobre pessoas endemoniadas, hein? Cuidado, pode passar vergonha. Pode ser desmascarado perante a comunidade ali. Cuidado, tá bom? O terceiro cuidado que deve ser o não tentar ministrar dons e ministérios sobre pessoas sem a direção de Deus. Você vai querer passar um dom que você tem para alguém? Primeiro, para você passar um dom que você tem, que o Espírito Santo te usa. Muito, por exemplo, no dom de cura. Você tem um dom de cura. Você quer passar para alguém, para um obreiro seu, para uma pessoa que trabalha do teu lado a lado, para multiplicar esse dom. Primeiro você tem que pedir para Deus. Primeiro você tem que pedir para o Espírito Santo. É a vontade do Espírito Santo? Se for, ele vai te falar. Ele vai te falar. Ele vai te falar e você vai impor as mãos sobre essa pessoa e vai transmitir esse dom sobre essa pessoa. Tá bom? Mas se não é vontade de Deus, não faça, porque não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Tá bom? A nossa imposição de mãos nesse sentido deve ser para confirmar a vontade ministerial do Senhor sobre alguém e não para determinar segundo a nossa própria vontade. Às vezes a gente está precisando de obreiro na igreja. Aquela pessoa saiu da igreja, ficou aquela lacuna naquele ministério. Aquele rapaz lá fala bem, ele prega bem, ou ele exerce bem aquele ministério. Você vai lá e põe as mãos sobre ele e põe no ministério. Aquela pessoa não tem esse chamado. E essa não é a vontade de Deus, e aí você destrói a vida daquela pessoa, você está tapando um buraco. Não é. A igreja não se tapa buraco. A igreja tem pessoas, sabe? A igreja tem pessoas que o Senhor já separou, tá bom? Se aquela pessoa foi embora, Deus já tem outra pessoa preparada. Ora que Deus vai te mostrar essa pessoa, tá bom? Finalmente, devemos especialmente os pastores zelar para não delegar autoridade e estabelecer no ministério pessoas despreparadas. Nós não podemos mandar nossos soldados para a guerra sem armas, e mesmo que a gente dê as armas para eles, nós temos que mostrar para essas pessoas, ensinar elas como usar essas armas. Então nós temos que mandar soldados preparados, com conhecimento daquilo que ele vai fazer, tá bom? Prepara o teu soldado primeiro, dá a arma para ele, depois você envia para a guerra, tá bom? Não manda a pessoa despreparada para a guerra, não. É nesse sentido que Paulo nos adverte para que os neófitos não sejam ordenados, tá bom? Vamos ler esse texto aí? 1 Timóteo capítulo 3, versículos... 1 Timóteo capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim o texto sagrado:
Eu vou ler do 3 até do 1 ao 6. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, ou seja, um ministério, uma liderança, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que seja bispo, ou seja, líder, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, ou seja, uma pessoa sanguínea, sóbrio, modesto, humilde, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, a pessoa tem que ter conhecimento da palavra. Pessoa que não conhece a palavra, como é que você vai pôr numa liderança? Para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Ele fica soberbo. Pô, não sei nada, mas eu estou aqui. Ele acha que sabe. Cuidado, você vai colocar a pessoa, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, ou seja, na desonra e no laço do diabo. Tá bom? Nós temos que entender isso. E para não se imponha precipitadamente as mãos sobre alguém. Aquela pessoa, acabei de falar aí agora, aquela pessoa, nossa, ela fala muito bem, ela se expressa bem, ela conhece muito de Bíblia, mas às vezes não tem um chamado. Você vai querer colocá-la para dar aula, vai querer colocá-la como pregador, às vezes ela não tem, querido. Então, cuidado, não se precipite. O 5:22, 1 Timóteo, diz isso. Olha só o que o texto sagrado diz. 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te torneis cúmplice dos pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Olha só, nós vamos trazer problema para nós também, se nós impusermos as mãos sobre essa pessoa. Então, que nós possamos entender isso. Que você possa entender isso. Imposição de mãos é coisa muito séria. Tá bom? Imposição de mãos é coisa muito séria.